Muito bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Para quem está nos assistindo, sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui com mais uma edição do AM Capacita e vamos hoje, em comemoração até o mês do meio ambiente, né, trabalhar dois temas bem interessantes aqui. Para quem sempre pergunta da gente, para quem sempre tem dúvidas aí, a gente vai trabalhar dois temas importantes aqui. E a gente vai já falar sobre isso, né? E hoje nós estamos tendo a honra de receber aqui, fruto de uma cooperação técnica que a Associação dos Municípios tem com o IPAAN. A gente vai realizar esse bate-papo hoje, bem interessante. Eu sou a Jane Crespo, consultora da Associação, consultora ambiental aqui na área ambiental da Associação dos Municípios, e a gente está aqui para fazer a mediação dessa conversa interessante, né? A gente está recebendo aqui a Kiko Emuroia, que ela é técnica e gerente de controle agropecuário do IPAAN. Ele vai falar para a gente aqui ah, uns assuntos bem curiosos, né? Vai tirar muitas dúvidas da gente aqui, principalmente com relação a licenciamento. Ela que tem uma experiência significativa na área do licenciamento aí, na área da territorialização, e que para as secretarias de meio ambiente dos municípios, volta e meia, a gente tem, né, umas dúvidas, chegam algumas curiosidades interessantes para a gente responder e às vezes a gente não tem como dar resposta para o usuário. Mas hoje a gente vai tirar essas dúvidas, né? E a gente está aqui também com a Júlia Linhares, que também é parceira nossa, em função do programa Floresta Mais Amazônia, que é um programa do Ministério do Meio Ambiente e da ONU, né, que é financiado com recursos do Fundo Verde do Clima. Falei certo? Certíssimo. Então a gente vai ter um bate-papo aqui, vamos ter umas apresentações. Eu queria passar algumas informações importantes. Para quem tem dúvidas, pode ir colocando as dúvidas aí no chat, que no final das apresentações a gente vai tirar as dúvidas, fazer esse bate-papo do que não foi sanado durante as apresentações. Né? Então a gente vai fazer essas apresentações e no final a gente dá aquele plá com vocês, tá? Então pode estar à vontade. Para quem está assistindo em grupo, quem está individual fez a sua inscrição lá, recebeu o link pelo e-mail, né? Mas para quem está em grupo, que é uma coisa bem legal aí da turma que está com várias instituições assistindo, faz uma listinha com o nome, com o CPF e o e-mail de quem está assistindo e faz uma foto bem legal e manda para a gente aqui também, faz um ofíciozinho para a associação e manda para a gente aqui para a gente providenciar também os certificados de quem participou aí nessa forma coletiva, tá bom? Então a gente vai começar com Kikoe que vai fazer sua apresentação e na sequência a gente entra com a Júlia e depois finalizamos com o nosso bate-papo, ok? Vamos lá, Vanessa? Bom dia a todos. Meu nome é Kiko Emoroia, analista ambiental, faço parte da gerência de controle agropecuária. A gerente é a Silvana, né, mas aqui eu estou representando mais sobre a coordenação do CAR, tá? E atualmente o, nós estamos trabalhando em parceria, né, com a Júlia, né, mas antes de tudo, gostaria de agradecer, né, a Associação Amazonense de Municípios, né, pelo convite, né, para estreitar ainda mais essa relação com os municípios, que é muito importante para a nossa ação de mutirões nos municípios. Vou apresentar rapidamente sobre a nossa gerência, né, e o cadastro ambiental rural, os resultados que a gente tem obtido durante esse período. Vocês estão conseguindo visualizar? É, Bom,
já apresentei, né? Faz parte da Gerência de Controle Agropecuária, GECAP, né? E hoje o tema focal seria cadastro ambiental rural no estado do Amazonas. Bom, é, antes de tudo, as responsabilidades da Gerência de Controle Agropecuária, né, que seria licenciar, monitorar e controlar as atividades agrícolas, pecuárias e supressão vegetal, tá? É, fazemos parte da coordenação de ações referente ao CAR, né? Nós também temos responsabilidade de analisar, avaliar, aprovar a área de reserva legal. Tratamos de dispensa de licenciamento ambiental das atividades agrícolas e pecuárias e fazemos também gestão de projetos que referente ao cadastro ambiental rural. Algumas atividades licenciáveis das atividades agropecuárias são indústrias de produtos alimentares, né, beneficiamente de palmito, agroindústria, matadouros de grande e médio porte, também de pequeno porte, a extração dos óleos oriundo de extrativismo vegetal, fabricação de rações também. Além disso, temos as atividades licenciáveis que são de agricultura, silvicultura e extração vegetal, que culturas permanentes, temporárias, culturas em campos naturais e de espécies exóticas. É, nós trabalhamos muito com agricultura familiar, tá? E sistemas agroflorestais. A queima controlada e produção de carvão também fazem parte da nossa gerência, mas são atividades meio, na verdade, tudo que precisa para a abertura de novas áreas e aproveitamento do material, tá? Não licenciamos diretamente só a produção de queima controlada ou de carvão. Temos também as atividades de criação de animais, né, de grande porte, pequeno e médio, e suinocultura. Temos também uma portaria, número 98 de 2022, que dispensa atividades, das atividades anteriormente citadas, né, com potencial poluidor degradador reduzido, ou seja, aqueles que têm impacto reduzido ambientalmente, tá? Essa atividade temos parceria com a IDAM, né, que o atendimento é para os pequenos produtores rurais, sem a supressão vegetal. Quando se trata de solicitação de supressão, já não é dispensada, tá? Sempre teria que licenciar prioritariamente e depois poderia, no próximo ano, entrar como atividade dispensada. Bom, agora nós vamos entrar no foco, né, do, da apresentação, né, que é o cadastro ambiental rural, que é um registro público eletrônico, né, no âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, né, com finalidade de integrar informações ambientais das pequenas e pequenas, desculpa, propriedades e posses rurais. Referente à área de APP, uso restrito, reserva legal e remanescente de florestas e demais formas de vegetação e de áreas consolidadas.
O CAR também compõe base para todo controle, monitoramento, planejamento ambiental, econômico e combate ao desmatamento. Requisito para o licenciamento ambiental. Quais são os benefícios do CAR, né, para o licenciamento ambiental de empreendimento, atividades potencial e efetivamente poluidoras em propriedades ou posses rurais, né, a concessão de crédito pelo sistema bancário, né, acesso ao pagamento por serviços ambientais, né, que vai ser daqui a pouco falado pela Júlia, né, regularização fundiária do imóvel rural, suspensão de multas e embargos. Aqui tem uma lista, né, de legislação. Temos leis federais, né, e também legislação estadual, e, no caso, em destaque, né, o Código Florestal, que é 2.651, né, e a Lei Estadual 4.406 de 2016. Aqui também, para essa ação do CAR, né, sem ações colaborativas, nós não conseguimos realmente é, desempenhar o papel para todos os estados do Amazonas. Então, temos alguns projetos, né, que é, estão em andamento, né, no, e também que já fizeram parte, né, desse avanço do CAR, né, o Projeto para Valer, Projeto CAR, Paisagens Sustentáveis e Floresta Mais. Um pequeno resumo, né, histórico das contratações para análise do CAR executado no Amazonas. A lei foi publicada em 2012, né? E o IBAMA iniciou a análise do CAR. Isso tem vários, antecedendo o início da análise, tem a inscrição, tem os passos até chegar na análise do CAR, tá? Que foi iniciado em 2017, com apoio da GIZ. Aí, 2019 foi no para valer, né, junto com a GIZ também, para análise de 300 cadastros em Boca do Acre. 2020 já o projeto ASL, né, contrato com a SIGTA, que deu impulso bem maior, né, com 20 mil análises. Atualmente temos o projeto Floresta Mais, a partir de 2023, né, contrato PNUD e empresa Regea, né, com previsão de 15 mil análises. E em 2025, agora, iniciamos o Projecar, né, contrato da SIGTA com 30 mil análises previstas. O projeto SL foi o que deu inicialmente o impulso, né, que tínhamos em torno de 532 cadastros analisados em 2023, já e, é, ampliou para 18.337, né? Esse projeto foi financiado pelo GEF, né, Global Development Facility, e em 2000, esse projeto teve período de 2020 a 23, né, que os municípios que foram realizadas análises são do sul do estado do Amazonas, onde havia maior problema de desmatamento, né? Então, esse projeto tinha esse objetivo de iniciar no sul do estado do Amazonas. O, a Floresta Mais, que daqui a pouco vai ser mais profundamente explicado pela Júlia, né? Foi executado
está sendo executado de 2023 a 25, né? Atualmente temos já resultado de 18 mutirões, né? É, atendimento de 6.458 atendidos, retificação de 1.958 cadastros, 552 inscrições e mais de 700 atendimentos no balcão de atendimento, que já deu um impulso bem maior para a retificação também, né? Que no outro projeto, Paisagens Sustentáveis, tivemos muita ação de análise. No entanto, esse ciclo de análise precisa do processo também de retificação para novos ciclos de análise. E agora o Projecar, que deu início, né, para elaboração de bases, né, um para 25 mil, e contratação de outra empresa, né, para previsão de 30 mil análises com 10 mil cadastros analisados. Atualmente, já foi entregue o primeiro lote de 2.727 cadastros analisados. O panorama do estado do Amazonas em relação ao número, né? Atualmente na base temos 94.114 imóveis cadastrados, né? Destes 89% abaixo de 4 módulos fiscais, 88.805 são imóveis rurais e 5.415 imóveis de assentamento, AST. E atualmente temos 19.014 cadastros notificados, né? Ou seja, foram analisados, né? Estão notificados sem resposta ainda para poder dar continuidade à análise. E 790 cadastros analisados sem pendências. A evolução dos cadastros ambientais no Amazonas, né? Tentamos colocar o avanço de 2021 a 25, né? O quantitativo que nós viemos analisando, analisados sem pendência, seria cadastros já finalizados, né? Que já estão aptos, né? Aos que não têm passivo, receber benefícios, né? E aqueles com direcionado para a regularização ambiental dos imóveis. E dizer, aqui coloquei rapidamente os municípios, né, que talvez tenha interesse em saber como está, né? Manaus é o que tem maior número de cadastros, tá? E aí, seguido de Itacoatiara, Boca do Acre, Rio Preto, né? Essa sequência seria de quantitativo de cadastros inscritos, tá? Ainda não são os que foram analisados, que inclui tudo, né, na verdade. E aqueles cadastros aguardando atendimento da notificação e em análise por município, né? Boca do Acre, Lábrea, Novo Aripuanã, Canutama, Maués, né? São o sul do estado, né? Daquela região, porque que tem bastante cadastros que foram analisados, né? Sem resposta, né? Por conta da necessidade realmente de envolver os municípios agora para tentar verificar essa possibilidade de retificação dos cadastros para poder ter novos ciclos de análise, tá? O que é o balcão de atendimento, né? Além dos projetos, né, para ter maior retorno, foi criado o balcão de atendimento do CAR no IPAM, tá? Esse balcão de atendimento foi criado, né, onde, né, na sala 3 do CEMAP IPAM, né, ele funciona de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, tá? Quando, né, talvez seja prorrogado esse prazo de 30 de setembro,
é o prazo que nós temos contrato com dois consultores contratados pela GIZ, que eles ficarão disponíveis até essa data, mas pretendemos dar continuidade para o balcão de atendimento do CAR. Essa composição do balcão, né, tem dois consultores, né, da GIZ, né, tem dois profissionais para atuar no atendimento também pela Floresta Mais, né, e além disso, dentro do projeto Floresta Mais, que antes a contratação da empresa era só para análise, passou também a ser de retificação, que tem envolvimento de 5 técnicos também que estão indo para os mutirões e também no balcão de atendimento, tá? E a equipe da GCAP é responsável, né, pela supervisão desse balcão, né, mas com apoio também da Floresta Mais. Estes são os contatos, né? Também a Júlia é, também vai falar sobre esses contatos, né? Mas tem a equipe da Floresta Mais, a GIZ, né? Cooperação Alemã, né? Regea. Nós temos também 2 pessoas do IPAM que estão dando suporte também no balcão de atendimento. Nossos desafios, né, justamente ampliar esse balcão de atendimento, né, para oferecer uma orientação especializada aos produtores, né, atingir também 60K analisados, 600. ou 600, desculpa, 600 cadastros analisados, é uma meta do Projecar, né, mas isso precisa ser atingido ainda um número maior, né, por conta da Floresta Mais, né, contribuir para acelerar a adesão à Floresta Mais, né, fortalecer programa de regularização ambiental, né, concluir acompanhamento das contratações dessas três contratações em andamento, elaborar a base temática do Estado do Amazonas, ou seja, atualmente a análise é feita individualmente, lote a lote, pois nós não temos a base oficial para as análises, né? Então, nós analisamos individualmente os imóveis e executar programa de regularização ambiental e também buscar novos recursos e aprendizados para ampliar o atendimento a todos os municípios do estado do Amazonas. As parcerias, né? E só informando que o estado do Amazonas utiliza o CAR federal, né? É o CAR, vocês podem entrar no car.gov.br, né? O CICAR, né? Agora o acesso é pelo Gov, né? Que já na página inicial eles já informam isso também. Aqui também, né, tem sobre o CAR, né, o, tem todas as informações que vocês precisarem, né, sobre o sistema, né. Como exemplo, aqui também, nesse mesmo é, no site, eles disponibilizam consulta pública, né? Quem tiver interesse nos municípios tem como fazer download, né, dos shapes, dos cadastros, fazendo zoom para o estado do Amazonas e para Manaus, mas para qualquer município vocês conseguem visualizar também os cadastros, tá? Aqui, como fazer o download, né, do estado. E ainda tem o serviço WFS, né, que disponibiliza, né, através do GeoServe, os shapes do estado do Amazonas.
do Brasil todo, mas o interesse nosso é do estado do Amazonas. Então, a gente consegue também, através do QGIS, ou ArcGIS, baixar essas informações, tá? E aqui tem o painel de regularização ambiental também disponível, né? É atualizado mensalmente. E ainda tem os links, né, para passo a passo para atender a notificação, né, introdução e recomposição. Posteriormente, quando a gente tratar do, de recuperação de áreas degradadas, né. E aqui, só para vocês terem uma noção, né, a inscrição, né, já foram feitas, né, de 90 mil, né, estão passando pela análise do CAR, né, essas análises do CAR, eles identificam alguma necessidade de retificar, é feita a retificação, passa de novo para nova análise ou vários ciclos de análise, né, até conclusão da análise, onde vai ser detectado o passivo ou ativo, né, quando tem esse ativo florestal, né? Você pode ter ativo pode ser reconhecido e pode gerar uma renda extra para preservar, né? E quando tem o passivo, né? Aqui fala não se preocupe, mas assim, claro que você precisa se preocupar em regularizar essa situação, tá? Que você precisa recuperar ambientalmente seu imóvel, né? Conforme as regras do Código Florestal e legislação estadual, né? E para isso, né, com o seu carro em dia, você tem acesso a benefícios, né, como crédito rural, incentivos fiscais para licenciamento e vários outros benefícios. Obrigada, né? É, aqui deixo as informações, né, que comemorou e analista ambiental e os telefones de contato e o e-mail da GCAP. Obrigada. Já conheci. Muito obrigada, Kiko. Foi extremamente importante essas suas informações aí para a gente ter ideia de como é que está o painel efetivo, né, do CAR no estado do Amazonas. E agora, complementando, a gente vai ouvir e ver a apresentação da Júlia, que também vai completar essas informações que se trouxe como base para a gente entender como é que está essa situação do CAR com relação aos produtores. Júlia. Obrigada, Jane, agradecida pela oportunidade aqui de a gente estar conosco. Na verdade, estarmos aqui, né, nesse momento, eu e o Kikoê, né, a gente sempre está aí nos desafios, né, da gente conseguir apoiar também na implementação do cadastro ambiental rural no Amazonas. Porque pelo CAR, né, que a gente consegue ter acesso aos benefícios de pagamentos por serviços ambientais, tá? Eu vou fazer aqui uma apresentação, em alguns momentos eu vou eu vou passar rápido, porque a Kiko já trouxe muita informação, assim, né, que na verdade é o suficiente, né, para todos vocês terem conhecimento, e eu vou fazer alguns detalhamentos quando possível, tá? Então, eu sou Júlia Linhares, sou coordenadora do projeto Floresta Mais Amazônia aqui no estado do Amazonas. O projeto Floresta Mais Amazônia é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tá? Com o recurso financeiro do Fundo Verde do Clima. Esse recurso financeiro chegou ao Brasil por conta que o país, nos anos de 2014 e 2015, atingiu as metas internacionais de redução do desmatamento e, consequentemente, a emissão de gás carbônico. Tá? E por isso recebemos recursos, né, doação dos países que compõem
aí a ONU justamente para poder incentivar as políticas públicas relacionadas ao controle do desmatamento. E os benefícios, principalmente para quem está mantendo a floresta em pé. Então, nesse caso, o projeto tem atuado, né, justamente para proteger e recuperar a floresta, né, contribuindo para a redução das emissões do gás de efeito estufa. O foco da estratégia é pagar por serviços ambientais, né? Aqui está até 2026, mas o projeto está em processo de ampliação até 2028. Tá? E aí a ideia é que a gente reconheça, né, os pequenos produtores, proprietários e possuidores de imóveis rurais com até 4 motos fiscais, né? Apoiar projetos, né, de povos e comunidades tradicionais e fazer também e apoiar iniciativas de inovação, tá, para desenvolvimento sustentável no bioma da Amazônia Legal, tá? O projeto tem atuação em todos os estados da Amazônia Legal. E também colaborar com a estratégia nacional para a rede, também de uma forma, né, para também contribuir nesse aspecto de política pública no âmbito do país. É, e aí, basicamente, esse projeto a gente tem algumas modalidades, né, para ajudar na implementação, que é a modalidade de conservação, que a gente paga diretamente para produtores rurais, tá, que conservam a floresta em pé. Inclusive, grande parte do recurso está nessa modalidade de conservação. A modalidade de recuperação, que ela ainda não se iniciou de fato, mas a ideia é que a gente apoie, né, áreas a serem recuperadas, né, pelos também os agricultores. A modalidade de comunidade, que está um estágio muito avançado de implementação, inclusive sendo apoiado 40 projetos de povos indígenas e comunidades tradicionais em todos os estados da Amazônia. A modalidade de inovação, que de vez em quando surge um edital, né, de inovação, né, para startups ou algumas iniciativas, né, que colaborem com o desenvolvimento sustentável na Amazônia. A política nacional e tem uma modalidade que ela não está aqui, que é a modalidade instituições, que é basicamente o programa União com os Municípios, que está sendo conduzido pelo Ministério do Meio Ambiente e que está atuando nos municípios prioritários de combate, para ações de combate e controle ao desmatamento. Inclusive, tiveram muitos municípios aqui no estado do Amazonas que fizeram a adesão, tá? Então, grande parte do recurso a gente tem aí, né, um montante de 96 milhões de dólares nesse projeto todo, né, de uma forma global para a gente atuar em todos esses aspectos, tá bom? Nós temos um mecanismo de governança, tá, que passa por várias instituições, né, de uma forma estratégica, justamente para implementar da melhor forma, tá? Né, sendo também um comitê, tem um comitê gestor, né, que tem o Ministério, o PNUD, as unidades de gestão, né, e principalmente o Conselho Consultivo, tá, que tem muitos membros do governo, dos estados e sociedade civil também para serem deliberadas algumas situações e demandas também por meio desse comitê. E também temos uma ouvidoria, tá? Que tanto para apoiar também registros, né, e resoluções, tanto por parte do PNUD e MMA, mas também dos beneficiários, né, que estão precisando de algum apoio aí para tirar dúvidas, reclamações, né, e também por meio também das equipes locais, tá? Que estamos em todos os estados. A gente atua em toda a Amazônia Legal, tá? A gente tem atuado de muitas formas, tá? Então, até hoje, o projeto está sendo implementado basicamente desde 2021. Então, a gente tem atuado muito em vários estados, nos 7 estados, atuamos em 58 municípios da Amazônia e a gente atendeu mais de 12 mil agricultores familiares durante esses anos. Em
relação à modalidade de conservação, eu vou explicar um pouco assim que desde 2022 a gente está com editais abertos, né? Tivemos aí a chamada pública, né, um I2 em 2022, que era para pagamentos por serviços ambientais pelo excedente da vegetação nativa, né, pelo aquele que sobrava da reserva legal, tá? A gente teve também uma chamada pública em 2024 direcionada a assentamentos da reforma agrária, e agora estamos com o edital aberto, que é os pagamentos por serviços ambientais para a agricultura familiar, tá? Esse edital específico, eu vou falar um pouquinho depois, após a apresentação, eu vou explicar um pouquinho alguns critérios para vocês entenderem, né, os critérios e também fazer uma inscrição rápida, para vocês verem o quanto que é fácil fazer a inscrição. E a minha expectativa, inclusive, é que os municípios, né, vocês que estão apoiando aí, colaborem para a gente aumentar essas inscrições aqui no Amazonas, tá? Atualmente, a gente está com mais de 4.000 produtores rurais inscritos, tá? Nós temos um ranking, esse ranking fica no nosso site, tá? Quando você entra lá no nosso site, www.florestamaisamazônia.org.br, e tem a modalidade de conservação, lá nesse edital você pode acompanhar as inscrições, tá? E toda vez que a gente vai para o município, vai aumentando as inscrições, né? Que os mutirões, inclusive, têm ajudado muito para isso. E aí, só para entrar um pouco aqui para vocês terem noção, desde a primeira chamada pública, né? Assim, é uma grande tarefa, né? Por isso que a gente fica dentro do órgão ambiental, né? Desde 2022, né? A gente está comemorando de entendimento entre o PNUD e o governo do estado do Amazonas, com a SEMA e principalmente o IPAAN, né? Que é o nosso principal anfitrião e parceiro no estado, porque eles são responsáveis pelo CAR. E a gente vai atrás, né? Que eu fico brincando sempre, a gente vai atrás onde tem cara analisado, né? Principalmente sem pendência, tá? Que é onde realmente a gente consegue que os agricultores tenham acesso ao PSA, porque o PSA é para as áreas regularizadas. Tá? Isso que eu quero que vocês entendam. E aí é um trabalho de formiguinha mesmo que a gente faz lá dentro do IPAAN, né, com a equipe da GCAP, de ir atrás, né? Porque não quer dizer que o CAR está todo em conformidade com a lei, que a gente vai achar também esses produtores, né? O desafio é grande. Então, em 2022, 3 beneficiários aderiram ao projeto, tá? Que estavam conservando lá, na época, 297 hectares de áreas de floresta. A gente pagou aí no montante de quase R$ 119 mil. Aí em 2023 a gente aumentou os beneficiários para 41, tá? E aí entraram outros municípios. Vocês veem que Maués sempre é o nosso município onde a gente tem mais beneficiários. Tá? Então, em 2023, aí aumentamos para uma área conservada de 640 hectares e pagamos um valor de R$ 256 mil. 2024, pagamos também, tá? Esses 41 beneficiários, então a gente já teve 3 ciclos de pagamentos, tá? Desse edital de excedente. Em 2024, a gente iniciou os pagamentos de alguns assentados que se inscreveram, tá? Em alguns assentamentos que estavam passíveis de serem inscritos, e aí grande parte era da região sul do Amazonas, então tivemos somente 21 assentados, né, que a gente pagou R$ 43 mil. Em 2025, infelizmente, diminuiu, né? Porque também o desmatamento não para, então a performance desses assentamentos, né, foi outra nesse aspecto, né? Então acabou que a gente pagou um público muito menor. E agora esse edital, nosso edital, que a gente lutou muito para ter uma maior flexibilidade, tá? Então esse edital que a gente pagou, iniciou em novembro de 2024, tá? E a gente, agora em 2025, tivemos o primeiro ciclo de pagamentos, então temos 32 beneficiários que receberam aqui,
no Amazonas, tá? Vai ter, vocês depois no final eu vou explicar, fase um, fase 2, né, e tal, mas assim, o que importa aqui nessa tela que eu quero mostrar para vocês é que a gente pagou 32 beneficiários que estão conservando quase 3.000 hectares, tá, de florestas aqui no Amazonas, e pagamos um valor aí de quase 449 mil reais por pagamentos por serviços ambientais da manutenção dessas áreas conservadas, tá? Então, tudo isso tem a ver aí também com todos esses trabalhos que a gente tem feito aqui junto com o IPAAM. Aqui na modalidade comunidades, é só para vocês verem que a gente tem, né, estamos aí executando 33 milhões de reais em 40 projetos, tá bom? E grande parte, vocês estão vendo que aqui no Amazonas, né? 19 só aqui no Amazonas e tem vários segmentos aí dos povos e comunidades tradicionais, tá? Eu vou passar bem rápido essa parte, porque eu quero explicar um pouco mais sobre o edital para vocês, mas assim, esse trabalho de formiguinha que a gente faz é um trabalho que a gente está fazendo desde 2022 com o IPAAM, e que assim, depois de 3 anos mesmo de execução, que a gente está começando a colher os frutos, né? Assim, é um trabalho difícil de política pública chegando no território, né? E assim, se não fosse pelos parceiros, né? Por cada um órgão também tá fazendo sua parte, né? Que é de sua responsabilidade, a gente consegue bons resultados. Aqui é só para mostrar bem bonitinho a equipe aqui do Amazonas, tá? A gente fica dentro do órgão ambiental, tá? O Projeto Florestal Mais Amazônia, a gente fica lá junto com a Kikoe, lá no Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas, tá? Nossa equipe faz, que está aqui, né? Eu que sou coordenadora e temos mais 4 agentes locais, né? Todos aí, engenheiros florestais e agrônomos, tá? Que estão contribuindo junto com o IPAAM para a gente conseguir alcançar esse público. A gente tem todos esses parceiros que têm atuado muito conosco aqui no estado. E assim, só para passar de forma bem rápida, né? Então a gente tem feito muitas coisas para poder as coisas realmente acontecerem, né? Então são reuniões de alinhamento com os parceiros, né? Reuniões de controle, capacitações, tá? Para análise e retificação do CAR, eventos, participação de eventos, para poder estreitar relações também com projetos e possíveis parceiros, ações de comunicação também que a gente tem feito para ampliar o alcance, tá? Também temos feito muitas visitas visitas de articulações dos municípios e as próprias ações conjuntas, né, que a gente fala que são as missões de campo dos mutirões para atendimento, tá? E aí, como que Coi falou, né, desde 2023 a gente tem esse contrato, né, que o PNUD realizou para o IPAAM, né, para ter esses CAR analisados. O contato agora está sendo aditivado para ter até dezembro de 2025, por isso que a gente tem corrido, né, tem sido assim, a gente tem tentado dar uma celeridade, né, nas ações por conta para aproveitar esse contrato, né? Então a ideia é fazer 15 mil análises do público selecionado para o projeto, tá bom? Aqui são os CAS que já foram analisados, tá? Então tem por município. Uma coisa interessante, você que está atuando aí no município, a gente tem uma lista desses pré-selecionados do projeto que tiveram cara analisados e que estão com essas pendências de notificação, né, que a Kikoe comentou, que tem muitos cadastros que estão precisando atender a notificação que o IPAAM emitiu, né? Então nós temos essa lista de divulgação, né? Vocês podem entrar em contato com a Kikoe, comigo, né? Com o pessoal da equipe do projeto para poder ter acesso a essas listas e vocês verem a quantidade de produtores, né? Que a gente faz uma lista por nome e por imóvel, tá? Porque tem dados sensíveis, né? E é o que a gente pode divulgar para vocês saberem realmente quem está a princípio pré-selecionado no projeto. E temos o ranking, que esse ranking que é o que a gente usa,
para poder definir os mutirões dos municípios, tá? Então, vocês veem que Manaus lidera a quantidade de CAR que está pré-selecionado para o projeto, mas precisam atender as notificações de CAR emitidas pelo IPAAN, tá? Então, temos um público muito grande aqui na região metropolitana e Baixo Amazonas e outros municípios, né, que também podem ser contemplados aí. Aqui, até coloquei, acho que está até desatualizado aqui pelo número que a Kikoe trouxe, que ela sempre traz número mais atualizado, mas aqui, basicamente, né, tem 20 mil cadastros aí guardando retificação, essa notificação que o IPA emite, né, que é o público de até 4 modos fiscais, né, 2 mil deles estão em área de assentamento, projetos de assentamentos rurais do INCRA, quase 840 estão na área da SUFRAMA, então é um público muito grande, né? E a gente tem feito essas articulações, né? Eu digo, o projeto e o IPAAN tem feito as articulações junto com o INCRA e a SUFRAMA também para tentar resolver algumas questões, né, dessas áreas, tá? Como a Kiko já explicou, né, existem muitas estratégias de análise e retificação sendo feita por parte do Estado. Grande parte a gente tem feito atendimento ao público de forma remota, de forma presencial no IPAAN, no balcão de atendimento, a busca ativa que a gente chama, para vocês terem noção, são as ligações que a gente consegue fazer, porque tem o contato do CAR, né? Aí do CAR, desse contato a gente consegue falar com as pessoas, né? Ir atrás delas para tentar resolver as questões do CAR e as ações conjuntas nos municípios, né? Então, só ano passado a gente teve muito atendimento, né? Que vocês podem ver aí, mais de 4.600 atendimentos. A questão do balcão tem ampliado muito, né, a nossa capilaridade, para poder tentar alcançar e atender também aí os municípios, como a Kikoe colocou, temos os contatos, por favor, deem o print e podem ligar, né, para toda essa equipe, tanto do projeto da cooperação alemã e da empresa, eles estão aí fazendo forças-tarefas para ligarem, mas também quem vem atrás também eles dão todo o atendimento necessário, tá? Aqui eu até coloquei rapidamente, desde 2022 que a gente tem feito os mutirões e como a gente tem aperfeiçoado, né, com a Kikoe, a gente aqui prova disso, como que a gente mudou muito o formato da gente trabalhar nos atendimentos, né, de forma técnica, de forma para ampliar as ações mesmo. Então, assim, dá para ver de forma progressiva mesmo, né? De um mutirão que a gente atendeu 60 pessoas para um mutirão que a gente atendeu quase 900 pessoas, né? Então, realmente a gente tem melhorado muito essa nossa forma de atuação por meio dos mutirões, tá? E aí, para vocês terem noção, durante os mutirões, a gente faz muito atendimento de CAR, né, de todo tipo, né, seja de orientações, seja solicitação de análise, analisando o CAR na hora, validando o CAR na hora, fazendo inscrição, retificação, cancelamento, né, então a gente tem atuado de várias formas. Olha só o quanto que a gente fez esse ano, ó, a gente fez 4 mutirões só, e olha, a gente atendeu mais de 2.000 pessoas em 4 mutirões. Isso aqui é só mutirão, né? Então, assim, a gente, né, com o apoio dos municípios é muito importante, né? E desses atendimentos, a gente fez quase 1.000 inscrições no edital. E olha que nós somos uma equipe basicamente pequena, né, que mas assim, a gente tem que. Se a gente tivesse cada vez mais apoio dos municípios, a gente poderia ter uma equipe muito maior e atender, uma equipe maior atende maior público, né? Então a ideia é que realmente os municípios interessados venham atrás aqui de falar conosco para ver o que é possível a gente fazer em cada município. A gente também tem atuado nos assentamentos, né? Junto com a coordenação aí a divisão de obtenção de
de terras do INCRA, junto com a divisão de assentamentos do INCRA, né? E aí temos esse número de 2.104 retificações, uma meta, né? Que colocamos para a gente fazer, porque todos esses vocês estão vendo que são projetos de assentamento que têm os seus lotes individualizados, e esses foram selecionados porque eles têm floresta, né, nesses lotes. E desses 2.104 já foram feitos mais de 1.000 retificações, né, nesses assentamentos, e a ideia é que a gente amplie cada vez mais aí com essa parceria com o INCRA. E também estamos fazendo em áreas de regulação fundiária, tá, gente? Com o pessoal da governança de terras, né? Gestão de terras, com a divisão. E a gente também tem tido bastante resultados significativos, tá? E aí, basicamente é isso. Eu vou aqui transmitir rapidamente uma outra apresentação. Ai, meu que eu tô tirar aqui uma outra apresentação, que é do edital mesmo que eu quero mostrar para vocês. Tá aparecendo aí? Ainda não, né? Deixa eu fazer novamente. Esse que é o edital, né, que eu gostaria de explicar um pouquinho mais para vocês, que é o edital que está aberto até dia 31 de dezembro de 2025, e é o principal objetivo que a gente tem feito os mutirões nos municípios para fazer inscrição desses agricultores familiares, tá? Então, esse edital é o objetivo, não está passando, peraí, agora vai. A gente chama de provedores de serviços ambientais, a gente chama que é esse público dos agricultores familiares, tá? Que é ou promover a conservação do remanescente de vegetação por meio desses incentivos financeiros a esses provedores, que são os agricultores que atendem os critérios estabelecidos no nosso edital para receber esses pagamentos. Então, basicamente, esses agricultores familiares, proprietários, possuidores de imóveis rurais, né, de até 4 modos fiscais, que estejam enquadrados na lei da agricultura familiar, tá? Ou seja, ele não tenha área maior que até 4 modos fiscais, né, que utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas, né, tenha um percentual mínimo de renda familiar, né, das atividades econômicas do estabelecimento da própria área, né, e ele mesmo faça essa gestão aí da área rural, tá? Esse aqui eu coloquei porque sempre é uma dúvida muito grande que as pessoas têm. Ai, meu Deus, esses 4 modos fiscais, né? Quanto modo fiscal é meu município, né, gente? Então, esses aqui, no Amazonas, temos 3 tipos de módulos fiscais, tá? Que é de 100 hectares, 80 e 10 hectares. Os 10 hectares é aqui só em Manaus, tá? Então, vai até 40 hectares. Mas basicamente varia de até 400 hectares ou até 320 hectares, tá? Então, assim, isso é um tipo de informação que vocês têm que ter aí justamente para saber o módulo fiscal do seu município, tá bom? Então, esse edital a gente trabalha de duas formas, né? Que a lógica de implementação dele é de acordo com o CAR em cada estado, né? Porque a gente sabe que tem estados que tá mais avançado em relação à execução do CAR, já tem muitos cadastros analisados em conformidade com a lei. Tem outros estados que nem iniciaram ainda, né? Então tem um número grande ainda de CAR só com inscrições, tá bom? E aí, e também tem a questão de regiões de interesse, tá? Municípios de interesse. Então, a fase 1, o foco dessa fase é recompensar o remanescente de vegetação
que está conservado naquela área, que é só inscrição no CAR, tá? E que é para incentivar a ir atrás da regularização ambiental, tá? E essa fase 1 é só para municípios prioritários, tá bom? Só municípios prioritários de cada estado, tá? E a fase 2 ela tem o foco em recompensar realmente para quem já conserva a floresta e que está com o cara analisado bem bonitinho lá em conformidade com a lei, tá? E aí não necessariamente precisa passar por uma fase para ir para outra, tá? Se os casos, por exemplo, tiverem já analisado em conformidade com a lei, ele já vai direto para fase 2, tá? Não precisa necessariamente passar pela fase 1. A fase 1, os critérios do imóvel rural está em município prioritário da portaria do MMA vigente. Considerando aqui o Amazonas, aqui vai até ver se eu não esqueci de nenhum, mas no Amazonas aqui, esses municípios é Apuí, Boca do Acre, Canutama, Humaitá, Itapiranga, Lábrea, Manaus, Banicoré, Maués, Novo Aripuanã. É isso. Esse mesmo. São esses, né? Só isso. Tá vendo? Todo aí. O pessoal confirmou aqui. Eu nunca sei, porque sempre tem um ano que entra um novo, né? E tal. Mas é isso. Basicamente são esses municípios prioritários. Então, nesses municípios podem entrar no projeto pela fase 1, só pela inscrição no CAR. Tá? E essa inscrição pode estar tanto no ativo quanto pendente. O CAR, ativo quanto pendente. Aí depende da situação, tá? E também a gente tem tolerância de sobreposição, né? Que tem uma questão de tolerância de floresta pública com tipo B, que são florestas públicas não destinadas. Não pode, hipótese nenhuma, sobrepor terra indígena. Tem tolerância à unidade de conservação, né? No caso, por exemplo, de APA. Quer dizer, tem tolerância de unidade de conservação, não sobrepor unidade de conservação, na verdade, mas APA e RPPN pode, tá? Não pode também sobrepor com outro imóvel rural num aspecto de até 50%, tá? E tem que ter no mínimo 1 hectare, tá? De remanescente de vegetação nativa. E pode ter, assim, basicamente, assim, ter 50% da área conservada, tá? E o último critério é não possuir desmatamento no PRODES após 2008, né, num valor que tem uma tolerância de 6,25 hectares, tá? Na fase 2, o critério do imóvel já é o quê? É tal K ativo e as condições de análise aqui que tá descrita, que eu coloquei em verdinho, que é o K analisado sem pendências, né, analisado sem pendências passível de nova análise, analisado em conformidade com a lei, né, aí passível de emissão de cota, analisado guardando regulação ambiental, tá? E analisado em regulação ambiental. Então, essas condições, né? Se o SICAR não mudar a condição de novo, né? Que às vezes o SICAR fica mudando, né? Que coisa que está mais atualizada com a gente, mas todas as condições que estão analisadas sem pendência e conformidade com a lei, pode entrar direto para a fase 2. E que é o nosso grande trabalho aqui, que o projeto faz diretamente com o IPAAM. É a gente ir atrás desses casos, tá? Em conformidade com a lei, tá? E aí tem esses critérios também, né? De sobreposições, lógico, de remanescente de vegetação mínima e também da questão do PRODES, tá? Quem não conhece o PRODES é uma plataforma de monitoramento do desmatamento, né? Então, é uma forma que o Ministério do Meio Ambiente indica também para a gente estar fazendo essas análises, tá? E aí também critérios do provedor, que a gente fala que é critérios do agricultor, né? Que ele não pode possuir outro imóvel rural em descumprimento com a lei, tá? Ter realizado. Bom, ele tem que se inscrever, tem que escrever o imóvel rural no edital, tá? Basicamente é isso. Não deter área maior que 4 modos fiscais na Amazônia Legal, tá? Por exemplo, se ele tem um terreno no Amazonas, outro no Pará, outro no Tocantins, outro em São Paulo, e toda a junção deles todos é acima de 4 modos fiscais, também ele não atende o critério, tá? Não possui embargo por desmatamento, nem pelo IBAMA, nem pelo ICMBio, nem pelo IPAAM,
não está inadimplente, por exemplo, com o termo de ajuste de conduta no Ministério Público, né? Ele declarar que ele é um agricultor familiar e concordar também, né, com o termo de adesão ao projeto. Tá? A gente tem alguns critérios de priorização também, né? Por exemplo, dele estar, né, município prioritário, tá? Ou tá no município prioritário como naquela lista das ações de controle ou naquela lista de ações de monitoramento, tá? Ele também ter aderido ao programa União com os Municípios também tem um outro peso, tá? Tal em torno de idade de conservação também tem outro peso. Ele também utilizar, né, dos produtos da sociobiodiversidade também é outro peso, tá? Também não está sobreposto, imóvel rural sobreposto a, digamos assim, a APA e a EPPN tem outro peso. Ter também, tá ao redor também em territórios de comunidades tradicionais, tá? Tudo tem os pesos. E também tem outros critérios muito importantes, até que a gente tem falado muito nos municípios. Gente, quem tem CAF, quem tem DAP, quem tem PRONAF, tem peso também. Né? Porque por esse instrumento, né, do CAF, da DAP, do PRONAF, é evidente que ele é um agricultor familiar, que tem acesso às políticas públicas, né? Para agricultor familiar, né? Ser mulher também tem um peso, né? Também fazer uso, né, de produtos da sociobiodiversidade tem outro peso, tá? E quanto maior o percentual de vegetação nativa, também tem um critério de desempate, tá, gente? E aí, deixa eu explicar um pouco melhor sobre essa questão da fase, né? A fase 1, que é o que eu disse para vocês, que ele pode ter inscrição no CAR e é para ele pode receber um valor único, tá? Único de 2 parcelas de R$ 1.500 anual, tá? Justamente porque para incentivar e falar, ó, você vai receber aqui um recurso para você ir atrás da regularização do seu CAR, tá? E o segundo pagamento vai estar atrelado à questão da emissão do CAF, tá? Ou da validação do CAR. Né? Então, assim, justamente para incentivá-lo ele ir atrás das políticas públicas. Tá? Já no caso da fase 2 do inconformidade com a lei, né, vai ser de acordo com a quantidade de floresta que ele tem. Que aí é o que a gente sempre comenta, é um valor que ele vai variar muito dependendo da situação do CAR, tá? Mas basicamente varia de 200 a R$ 800 por hectare por ano. Nós temos um limite de faixas da gente pagar também, porque a gente tem agora um limite de recurso, porque como tem muitas inscrições, a gente teve que adotar um limite de recurso. Mas basicamente aqui o que vocês precisam saber é que, né, esse valor varia de 200 a R$ 800 por hectare por ano, de acordo com a situação do CAR validado, tá? Daquela vegetação nativa que se encontra naquele momento que o CAR foi validado, e um valor limite de R$ 28.000 por ano, tá? Então, inclusive, muitos beneficiários estão recebendo já o teto, né, desse valor por conta da quantidade mesmo de florestas que possuem, tá? E aí, o pagamento é realizado direto para a conta bancária, que é feita na própria inscrição, tá bom? É diretamente da conta bancária. De qualquer conta pode ser, qualquer conta, gente. Qualquer conta pode ser utilizada, tá? Menos conta a gente não pode pagar em conta, por exemplo, que um agricultor recebe o Bolsa Família, tá? Então a gente sempre orienta para não colocar a conta que recebe o Bolsa Família, pode ser em outra conta, tá bom? E para pessoas que não têm conta bancária, como é o Banco da Amazônia que realiza nossos pagamentos, o Banco da Amazônia abre uma conta gratuita para esses agricultores receberem o benefício, tá? No caso dos agricultores que não têm nenhuma conta bancária, tá bom?
Bom, é isso. E a conta, a inscrição no edital, ela é feita pela conta GovBR. Assim como a Kikoe falou que o cara agora é GovBR, o Floresta Mais também é GovBR, tá? E aí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou aqui mais uma vez tentar. Agora eu vou aqui fazer rapidamente uma inscrição para vocês verem, porque eu quero que vocês que estão aí acompanhando, tá? Por favor, ajudem a gente a fazer inscrições desses agricultores que atendem esses critérios aqui que comentei com vocês, tá? Então, basicamente, ó, vocês entrem aí no site, no link, né? Floresta Mais Amazônia.mma.gov.br/login, tá? E aí, nesse login. Aponta lá para eles, lá onde é, o link lá em cima. Tá aqui. É. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, o link onde eu tô entrando. Aí vai aparecer essa página bem bonitinha aqui do Floresta Mais, tá? E aí vocês vão poder entrar aqui, ó, com a conta Gov, tá? Vamos lá. Vou fazer aqui uma inscrição no meu nome. Eu não tenho carro, mas eu vou fazer meramente para vocês verem como que faz e como que é simples vocês fazerem a conta agora. E aí, olha, gente, precisa da senha. Normalmente, por isso que a gente precisa sempre do apoio do INSS ou do PAC no município, porque muitos dos agricultores, às vezes, têm conta Gov, mas eles precisam alterar a senha ou resetar a senha, sabe? Porque eles não lembram da senha. Então, essa questão da senha é muito importante para poder fazer a inscrição no projeto, tá? Aí vocês vão ver, aí vai vir tudo que tá do Gov. Olha que bonitinho, vai aparecer aqui meu nome, tá? Aqui da modalidade de conservação, né? Que faz o reconhecimento, né, dos agricultores pela manutenção do remanso da vegetação nativa e tal. Aí aparece bem bonitinho aqui nosso edital. Aí vocês vão poder vir aqui a fazer a inscrição. Aí tem essa tela inicial que dá todos os esclarecimentos do formulário, tá? Que vai ser preenchido, todas as informações que vão ser necessárias. E aí vocês precisam marcar todos esses campos que são obrigatórios, tá bom? Aí vão ter aqui 4 passos importantes, tá? O primeiro é o cadastro dos dados pessoais. Vocês vão ver que alguns dados já vão vir por conta que já está na conta Gov, né? Por exemplo, o nome completo e o CPF do candidato, do agricultor, tá? Então, aí coloca o estado civil, aí aqui o nome da minha mãe, caso lá do produtor, né? O gênero, né? Como eu falei, se lembra, tem o critério de priorização, a minha data de nascimento. Aí, essas informações são importantes também, né? De cor, raça, né? Como eu falei, a questão dos povos indígenas é bem importante. Aqui não resíduo, quantas pessoas, aqui, ó, aí se resíduo com aqui o grau de instrução, né, do agricultor, no caso, se reside com o cônjuge ou companheiro, a quantidade de filhos, enteados, netos que residem ou até dependem, né, desse agricultor, por exemplo, tá? No meu caso aqui é um. Se o candidato se considera como pertencente de algum grupo de povos originários, e aqui tem, né, extrativista nenhuma, outra, pescador, povos indígenas, prefiro não informar, né, e tudo mais, apesar da minha avó ser indígena, né, eu vou colocar aqui nenhuma, tá? Mas aqui, se eu possuo declaração de aptidão ao Pronaf e eu CAF, né? Como eu não tenho, eu vou colocar não. Esse número aqui é o que vem do Gov. Esse número aqui, às vezes, dá para alterar. Normalmente a gente sempre confirma, produtor, esse aqui é o teu número e tal, porque, gente, esse número é o número que vai depois chegar para a gente e é o número que a gente vai poder falar com aquele agricultor. Então é muito importante vocês sempre confirmarem esse número, tá? Aí pergunta se o telefone tem o WhatsApp, aí se
tem algum número de contato, né, adicional, aqui confirma o meu e-mail, e aí aqui que eu autorizo o projeto a entrar em contato por meio dessas informações declaradas acima. Aí veio o próximo. Nessa parte é os dados do imóvel rural, tá? Nessa parte do imóvel rural, você vai colocar aqui bem bonitinho o código do CAR. Como eu não tenho o CAR, eu não vou colocar, tá bom? Mas é interessante vocês sempre colocarem esse código, porque lá pra gente já vai aparecer o código da pessoa quando vier a inscrição, tá? Aqui eu vou colocar o meu CPF. CEP. Desculpa, o meu CEP, muito bem, a Jenny tá bem ligada, olha aqui, ó, tô testando. Ah, tá. Né? Bem ligada. O nome do imóvel rural é importante. O estado, tá? O estado do Amazonas. Aí já vai vir aqui qual o município também. O município também é obrigatório, tá, gente? Aqui eu vou colocar aqui o município. Aí se tem outras informações, né, do imóvel rural, né, que queira colocar a descrição do imóvel, por exemplo, o número, ramal, quilômetro, complemento. E aí se o candidato reside neste imóvel, não. Normalmente, grande parte mora no imóvel, né? Mas tem gente que usa o imóvel, mas sei lá, ou mora na comunidade, ou mora na sede do município. Aí pode ter a opção de ser sim ou não. E aí, se for não, aí você pode colocar direitinho o endereço onde a pessoa reside, até mesmo que for, se for numa comunidade próxima, às vezes, do interessado, né? Aqui é a informação da conta bancária, né, gente? Então, na medida que o CAR tiver regular ou atender os critérios, esse dado é o que vai cair para a gente lá, para a gente passar para o BASA pagar o agricultor. Então é muito importante assim, se o agricultor não tiver certeza da conta bancária, vocês colocam não. Se, por exemplo, se não levar a conta, aquele cartãozinho ou não tiver as informações, é melhor você colocar não, porque é muito pior, às vezes, você colocar uma informação errada, né? Porque pode dar problema depois, tá bom? Aí vocês colocam não, caso não tenha, e como eu comentei anteriormente, para quem realmente não tiver conta bancária, o Banco da Amazônia vai abrir uma conta gratuita. Mas também não é uma coisa também que é obrigatória. Por quê? Porque esses elegíveis que vão receber os pagamentos, normalmente a nossa equipe do projeto, a gente sempre entra em contato com eles para confirmar os dados bancários, tá? E caso o agricultor tenha, aí você bota o tipo de conta, se é conta corrente ou poupança. Sempre dê a prioridade para conta corrente, tá, gente? Aí aqui, ó, tem a lista dos bancos, tem todos os bancos possíveis e imaginários aqui. O número da agência bancária com o dígito, o número da conta bancária com o dígito. Tá vendo como ó, não serão aceitas contas de benefícios do Bolsa Família. Tá. E aqui pode botar chave Pix também, tá bom? Como eu não vou, eu no meu caso aqui não vou colocar, é meramente ilustrativo, né, essa minha inscrição. Vou colocar não, e aí tem aqui todas as questões de elegibilidades, as declarações, os direitos e obrigações dos agricultores, tá? Os direitos e obrigações do pagador, que é o nosso caso, os valores e pagamentos, a tabela de pagamentos, tá? Tudo certinho aqui, a duração e rescisão do contrato, tá? Aí sempre colocar aqui, né? Se precisou, declara que estou de acordo com os termos acima e caso recebeu ajuda ou não para preencher o formulário, para o cadastramento no Gov, né? E também declarar que minha produção é baseada em prática do extrativismo e tudo mais. Você pode colocar todas essas opções aqui. Aí enviar cadastro. Eu vou enviar o cadastro por quê? Porque eu quero mostrar para vocês essa parte aqui, ó. Quando faz a inscrição, aparece aqui, ó, o número da inscrição, tá? Esse aqui é o número da inscrição do agricultor. E aqui, ó, vai abrir isso aqui, essa setinha, vocês vão imprimir o termo. É um termo aqui, ó, que vai aparecer. Ai, não tá aparecendo na tela, né? Não sei o que eu faço aqui, deixa eu aparecer na tela.
Acho que eu vou ter que tirar de novo, será? Aqui o termo. Vai aparecer aqui o termo. Esse é o termo de adesão ao projeto, tá? Floresta Mais Amazônia, bem resumido. Aí vai aparecer o nome aqui da provedor, aqui no meu caso, CPF, o número da inscrição, a data. Aí normalmente o que a gente faz? A gente imprime e passa e entrega isso para o agricultor, tá? Como uma forma dele ter essa garantia, tá? De que ele ele tá inscrito no projeto, tá bom? Eu acredito que é isso, tá? E aí as inscrições, assim, a gente tá fazendo vários ciclos de pagamentos, tá? Na verdade, muitas verificações na medida que vai tá tendo as inscrições, tá? Então a gente sempre está fazendo essas avaliações de novos inscritos, né? Por isso que a gente gostaria desse apoio aí de vocês do município para fazer as inscrições. E eu quero dizer que tudo isso é de forma gratuita, tá, gente? Tanto os mutirões, as inscrições, o CAR que a gente tem trabalhado, o balcão de atendimento, tudo é gratuito, né? É mais uma política pública que o agricultor pode receber de forma gratuita do poder público. E, bom, da minha parte é essa, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada, Jane, muito obrigada, Kikuê. E eu acho que vai abrir aqui para perguntas, né? Não sei, pode falar aí, Jane. Agora nós vamos para o nosso momento bate-papo, né? Muito obrigada aí pela sua apresentação, muitíssimo esclarecedora, Júlia. A gente já conseguiu trabalhar, eu acho que mas das campanhas aí, os números mostram umas campanhas que a gente conseguiu fazer. No início era aquela dificuldade, ninguém sabia muito, né? Mas com a ajuda dos colegas, a ajuda das divulgações, a gente conseguiu crescer bastante, né? Eu acompanho o CAR já faz bastante tempo e eu fico assim muito feliz de ver os resultados, como você falou. No início foi muito trabalho, né, de convencimento, de entendimento das pessoas e hoje a gente já está vendo que o retorno começa a aparecer, as parcerias também chegam, né, para ter esse fortalecimento aí, como você falou, hoje em dia a gente já tem nos assentamentos tem mais incidência, inclusive, né? Que a gente tinha muito tímido ainda, eu lembro, logo que nós começamos lá em 2022. E aí a gente parte agora para as perguntas, e aí tem coisa que já foi respondida, mas a gente vai passar uma pincelada aqui, só com um reforço, né? O Neemias, lá de Taquatiara, ele fala assim, de que forma é feito o pagamento para os assentados? Então, eu acredito que ele esteja se referindo aí a assentamentos do INCRA. Então, como é que é feito isso? Acho que você pode já? Então tá, vou responder. Neemias até conheço, obrigada pela pergunta. Ele já até participou do Mutirão Itacoatiara com a gente, né? Então, o edital de assentamentos é uma coisa, né? Que já terminou, já finalizou, tá? Os assentados é a mesma lógica que eu expliquei para vocês, tá? Vai ser de acordo com o lote, tá? Se ele tiver remanescente de vegetação nativa no lote, né, no mínimo a metade da área, né, de remanescente de vegetação nativa, se tiver o CAR analisado do lote, sem pendências, em conformidade com a lei, né, aprovado pelo IPAAN, a gente vai pegar e vai fazer esse cálculo, né? Dependendo do que for, dependendo da vegetação, né? Não sei se vocês entenderam um pouco a lógica, mas o R$ 800 por hectare é aquele excedente digamos, da reserva. Né? Então, ele vai receber esse valor a mais do R$ 800, entendeu? Do excedente da vegetação vai ser muito maior do que aquele restante da vegetação que ele tem, porque o excedente, por exemplo, é aquela área que é passível de abertura, né? Que pode até explicar melhor, né? Que tem uns 20% que pode ser aberto, né? Mediante autorização do órgão ambiental, claro. Então é isso. Então a gente vai precisar fazer esse cálculo. É a mesma lógica, tá, Neemias?
dependendo da área do lote, dependendo do remanescente de vegetação do lote, a gente vai fazer esse cálculo do que vai ser pago, tá bom? E mediante também o cara analisado em conformidade com a lei. Mas se ele estiver na fase 1, o lote entender todos os critérios, ele vai receber os R$ 1.500 como uma forma de incentivá-lo a ir buscar a regularidade ambiental dele do carro. Quer complementar, Kika? Só complementando, é porque o imóvel rural, né, aqui os 80% é obrigatoriedade, né? E o excedente que tiver dentro dos 20% que ele pode utilizar, né, que seria excedente, essa remanescente ainda a vegetação que existe dentro da propriedade, né? Então esse valor é calculado, né, que tem um valor maior do que a área que a obrigatoriedade, que seria 80% da reserva legal na maior parte do estado do Amazonas. Beleza. E na sequência, o Ed Carlos, acho que ele perguntou mais ou menos a mesma coisa, vocês já responderam, e aí só para a gente registrar a pergunta dele, o Ed Carlos é técnico de Maués, não sei se você lembra dele. Ele participou do mutirão com a gente, foi ótimo. Gridan, um abraço para você, querido. O valor pago por hectare é referente a toda a área de vegetação nativa remanescente ou apenas ao ativo da reserva legal? E como é avaliado o valor a receber? De 200 a 800 reais por hectare. Isso. E aí você já respondeu, né? E a gente aproveita para registrar. Deixa eu ver o que mais temos aqui. E tem esse limite que eu comentei, né? Que é de até 80 hectares. Né, que vai de 60 hectares da vegetação nativa e os 20 hectares do excedente, tá? Basicamente é isso. Vamos lá. E se ele não tiver excedente, ele vai receber só pela vegetação nativa, entendeu? Se ele não tiver o excedente, ele vai receber só os R$ 200 da vegetação nativa. Aí o cálculo vai ser muito menor, tá? Que inicialmente começou com somente excedente. Só o excedente. A gente pagava só o excedente, né? E aí hoje em dia, como uma forma também de incentivar, né, a obrigatoriedade da lei, né? Porque é obrigatório a manutenção do que já está previsto em lei. A gente começou a pagar pela vegetação nativa também, que é o valor de R$ 200. Isso mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui que ele não se identifica. Deixa eu só ver se eu acho aqui quem fez essa pergunta. O Cristiano Lineker, lá de Alvarães. Deixa eu ver se é isso. Lineker. Ele pergunta assim: como faço para atualizar o meu CAR, já que não veio a área de APP? Que coisa? Sim. Na verdade, quem faz o CAR, né, eu não sei se ele recebeu apoio de alguém ou, né, de que forma. É a próxima pergunta, a próxima pergunta, inclusive. Sim. E aí, quando tem apoio, né, ou procura mesmo a pessoa que fez o CAR, né, para complementar o APP, né, ou então tem o balcão de atendimento que a gente pode dar apoio para realizar essa retificação, né. Enquanto não tiver analisado, porque assim, eu não sei se ele já foi notificado ou não também, né, depende disso também. Então, quando não precisa de apoio, né, de técnico para realizar, que seja abaixo de 4 notas fiscais, pode procurar o balcão de atendimento ou alguém que já fez o CAR para ele. Tá? Que com a central, né, do proprietário, né, dá para ver, né, como é que mesmo acessa a central pelo Gov, né? Pelo Gov. Pelo site, né, Sim, site do. Então, Cristiano, você pode acessar lá pelo site do Gov e dar uma olhada com a sua inscrição, com as suas informações, como é que está o seu processo. Se não conseguir resolver, aí entra naquela listinha lá dos colegas do balcão de atendimento lá, para eles também ajudar aí a resolver, para tirar essa sua dúvida aí. Aqui fora do site, mas estão me perguntando aqui como elaborar o CAR e quem pode, qual é o profissional que pode fazer isso como apoio ao agricultor. Bom, o CAR é ato declaratório, né? A própria pessoa, se tiver conhecimento, ele pode realizar. Tem alguns estados que precisa de um profissional
que esteja habilitado com todo o CREA e tudo mais, né? Mas no estado do Amazonas, que a gente usa sistema federal, né, pode ser realizado por profissional, né, do IDAM ou o próprio balcão de atendimento, né, onde você conseguir chegar para ser atendido, né? Mas pode procurar o balcão de atendimento para realizar a inscrição. Aqueles números, né, que a gente Sim. deixou, né? Que coisa. Isso. O Juan que está perguntando para a gente aqui se vai ser disponibilizada a apresentação. Vai. Vai sim, Juan. A gente sempre, todas as vezes que a gente faz um M Capacita, a gente deixa nos arquivos e disponibiliza para quem mandou o e-mail para a gente aí, fez a inscrição, a gente normalmente disponibiliza, tá? As apresentações. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pam, pam. Bom, tem mais alguma coisa aí, Vanessa? O que mais que temos aí? Tem um que a Janis aqui do Tarumamiri perguntou a partir de que data começam os pagamentos para quem está apto? E eu vou responder. Por favor. Janis, é o seguinte, a gente já teve o primeiro lote de pagamentos, né, que a gente realizou agora no mês de maio, tá? Para quem está apto, atendendo todos os critérios. Como eu comentei, gente, os critérios, o principal é o CAR, tá? Quem fez sua inscrição e não está elegível é porque alguma pendência tem. Ou é por conta do CAR, ou é por conta que está dando PRODES de desmatamento grande, né? Ou por conta que estão com muitas áreas, passou dos 4 modos fiscais. Tem que saber o motivo de não terem sido elegíveis, né? E isso pode falar conosco mesmo nos contatos que eu passei do projeto. Tá, gente? Então, assim, já teve o primeiro lote de pagamentos agora no mês de maio. E, como eu falei, eventualmente a gente já está fazendo novas verificações. Então, acredito que até mês que vem tenha um novo lote de pagamentos, tá? E assim a gente vai fazendo os lotes de acordo com os que foram atendendo aos critérios, né? Porque esse que é o grande desafio, né? O pessoal atender os critérios ou pelo CAR ou pelo desmatamento, né, ou pelo tamanho da área, que grande parte é o que está com os problemas. Tem uma questão também que eu esqueci até de colocar no slide, que tem muitos agricultores não sabem que estão em florestas públicas não destinadas. São umas áreas, né, da União e do Estado, né, que são áreas que são de florestas públicas não destinadas. Nessas áreas, vou até atualizar depois a minha apresentação para poder enviar, mas no nosso edital, que está no nosso site, diz quando está nessas áreas, mesmo que o órgão ambiental tenha analisado e está em conformidade com a lei, mas precisa, como é uma área que é não destinada, precisa ter o documento do terreno. Precisa ter o documento do terreno, seja certidão, escritura pública, título, qualquer coisa, entendeu? Porque é uma segurança, né? Como eu falei, a gente só paga em áreas regularizadas. Às vezes pode ser isso também, né? Então, por isso que assim, eu peço para vocês que não receberam nossa comunicação, não receberam o pagamento e fizeram sua inscrição, podem entrar em contato conosco para vocês entenderem o motivo de vocês não estarem elegíveis, tá? É isso. Muito bom. Bom saber desses detalhes, porque essa é uma dúvida muito grande. Aonde está a minha área, onde está o meu imóvel, ou se eu estou numa área coletiva, como é que é o processo, ou se eu estou numa área particular, privada, como é que é o processo. Então, tem as aplicações e as dúvidas que chegam, porque na cabeça do agricultor, primeiro ele quer saber, né, onde é que eu estou, né? Então, é difícil ele entender os processos pelo qual é exigido e por que aquela gleba é destinada ou não, né? Ou quais são os limitadores que tem nessas áreas que possam ou não beneficiá-lo, ou como é que pode resolver essa situação daqueles que não foram beneficiados ainda, né? Vamos lá, a gente tem o Eldo, um abraço para você, querido. Ele que é secretário lá de Tocantins.
Ele está perguntando: bom dia, estamos em um grupo acompanhando a live. Normalmente os secretários eles fazem, projetam, né, essa apresentação, e isso é muito legal porque a gente consegue atingir um número maior de pessoas, né? Então, ele está perguntando aqui: estamos em um grupo acompanhando a live. No nosso município temos um número baixo de cara ativa. Gostaríamos de saber se podemos contar com o apoio do IPAAN para uma capacitação deve ser para emissões de retificação do CAR, para que possamos ter acesso às políticas públicas como crédito rural, floresta mais, etc. Então, ele é lá de Tocantins. Né? Então, não sei se tem alguma coisa programada para Tocantins ainda. Ainda não está, né? Não, não. Mas os municípios que não têm previsão de mutirão, a gente pode tentar dar algum apoio, né? Sim. Mesmo, né? A gente tem o balcão de atendimento, podemos fazer, né? Se caso não tenha a possibilidade de vir para Manaus, né? A gente tentando fazer tipo, uma reunião online, Uma prioritariamente, oficina, né? uma Podemos oficina fazer para uma ver se oficina. a gente consegue ampliar esse quadro. Acho que a gente pode até organizar isso. A gente consegue, né, Vanessa, fazer programar uma oficina para que a gente faça essa capacitação, para a gente fazer essa capacitação. Sim. Na verdade, já houve uma capacitação que também foi online, o IPAAN fez, né, com apoio, e a gente só precisa, porque são novos técnicos, a rotatividade é grande, né? Porque, inclusive, ele coloca aqui, olha: não dispomos de técnicos, Tocantins não dispõe de técnicos capacitados para emissão do carro no município. Então é bom a gente colocar aí no radar, Tocantins já solicitando. O Kennedy Absai também Kennedy Batista gostaria de material também na mesma forma, tá, Kennedy? A gente está registrando aqui a sua pergunta, a sua participação. Qual a menor idade? Qual a menor idade para se cadastrar? Tem que ser 18, né? 18, tem que ser. Tem que ser maior de idade, né? Entendi, mãe. Que mais? Janes, agradecendo a Júlia. Tem mais alguma pergunta por aí, Vanessa? Mas assim, também os municípios que têm interesse, né, como a Kikoe comentou, temos o balcão de atendimento, né, que eles atendem tanto presencial quanto remoto, né, só passar os contatos dos técnicos aos agricultores que tiverem interesse ou quererem saber a sua situação, né, essa questão da central do proprietário realmente é uma boa forma, né, que deles consultarem a situação no próprio site, joga o código do CAP, aparece o demonstrativo, né? Então, tem várias opções de acompanhar a análise do CA, né? Mas a gente pode estar dando apoio para dar mais informações específicas para o município. Como eu comentei também, existe uma lista já de pré-selecionados em cada município. Se quiser, a gente pode passar também, né? A gente está à disposição para passar e tentar colaborar da forma que a gente consegue também, né? Mas, Jean, muito obrigada, assim, por você estar dando esse espaço, né? Porque é um ótimo elo, né? Com os municípios, que é o que a gente não conhece, né? A gente vai, tanto é que é dos municípios que a gente vai, então a gente acaba que conhece a equipe, mas a gente tem muitos que a gente ainda não foi, né? Este é um canal assim, maravilhoso que a gente está aproveitando bem para fazer justamente esse elo. O papel da Associação dos Municípios é justamente fazer esse elo, né, institucional entre as governanças, né, entre os níveis de governança e os municípios, os técnicos que operam, e, claro, vou puxar a sardinha, né, para as secretarias de meio ambiente, né, que a gente tem, assim como outros temas também, outras políticas públicas que chegam, a gente faz esse canal, esse link, né, com os municípios e com foco no que efetivamente precisa ser aplicado. Então, fiquem à vontade, eu agradeço imenso a disponibilidade de vocês de trazer essas informações, eu acho que são assuntos importantes que a gente esclarece aqui, dúvidas que a gente esclarece. Aqueles que não tiveram dúvida agora, mas na hora que estiver fazendo preenchimento lá, tiver alguma dúvida, fala com a gente que a gente encaminha. A Júlia deixou aqui aquela lista lá dos colegas,
do balcão, né? Então, eu acho essa uma informação extremamente importante, que às vezes na hora aqui, né, que você está vendo, não está tendo dúvida, mas amanhã ou depois, se tiver alguma dúvida, lá a gente pode sanar essas dúvidas. Estejam à vontade, né, para fazer as suas considerações finais aí, que são as últimas perguntas aqui, ó. Eu não vi ainda. Tá aparecendo um monte aqui agora. Ah, vamos respondendo. Só porque tá acabando, né, Liane? Tá vendo? Você... Vamos lá. Canutama também não tem técnico. Matheus, secretário de habitação. Tá abrindo ainda aqui. Ah, tá. Vamos já ver aqui. Olha, realmente entrou bastante pergunta aqui, porque até pesou, meu. Vamos lá. Olha, o pessoal de Tocantins aqui, alunos de tecnologia em gestão ambiental, estão acompanhando. Olha, muito obrigada aí pela audiência, viu? Muito bom saber. Turma de tecnologia e gestão ambiental de Tocantins. Quem mais, Vanessa, que tem aí? Vamos ver aqui. Matheus, eu sou o Matheus, secretário de habitação. Pode ler aí, que no teu já entrou, o meu tá demorando a entrar. Sou secretária de Habitação e Regulação Fundiária de Nova Aripuanã. Gostaria de saber se a minha secretária pode fazer o CAR, minha secretaria pode fazer o CAR e retificações, porque a gente tem muita demanda aqui, os agricultores procuram muito a secretaria. Que coisa. Sim, se realmente tiver habilidade, né, se tiver conhecimento, pode fazer sim, né? Mas, assim, tem muitos cadastros que foram notificados, né? Era bom realmente fazer de acordo com as notificações, né? Porque tem Nova Aripuanã é dos municípios que entrou no projeto prioritário, né? Que foram analisados já faz um tempo, né? Então, pode ser que precise de alguns ajustes, né? Mas praticamente todos já estão notificados, a não ser aqueles que entraram posterior às análises. Então é importante dar uma olhada nisso, né? Mas, assim... na central do proprietário, porque lá deve ter notificação. Aí o atendimento deve ser feito de acordo com o que foi notificado. O que a gente recomenda é que o agricultor nunca volte sem respostas, né? Então, nessas situações, a hora que alguém da secretaria estiver executando, porque normalmente são os IDANs que recebem toda essa informação, né? Sim. Então, e no seu caso aí, como é, acho que a Secretaria Municipal, consulta o IDAN também, traz o IDAN como parceiro aí para te ajudar nesse sentido. Se são muitos agricultores que procuram, verifica, primeira coisa é a situação da notificação, se já foi comunicado, que precisa ser retificado, né? Isso é importante, mas chama o IDAN junto, né? O ideal é que a gente tenha uma resposta para dar para o agricultor, para ele não voltar com duas dúvidas. E também, assim, pode consultar o balcão de atendimento para tirar as dúvidas, né? Porque precisa de algumas ferramentas de GIS, né? Para poder realmente verificar. A plataforma, né, atualizada. Tá? Então é importante isso. Vocês entrarem em contato com o balcão de atendimento, até para saber, né, como notificar, né, no caso de retificações, porque tem inscrições e retificações, né? Uhum. Então, retificação já é um ato um passo a mais, né? posterior, né? Que precisa fazer algum ajuste. No mesmo caso que aqui o Pessirley, de Santo Antônio do Içá, também comentou sobre questão de curso de CAR, né? Diz que não tem muitas ações conjuntas para o município, né? E gostaria de uma força-tarefa envolvendo aí um apoio no curso do CAR, abrangendo várias secretarias, né? A mesma situação, né? Que de repente demandando, porque realmente tem muitos municípios que a gente não consegue ir, e como vocês já entenderam, a gente está fazendo por ordem de maior quantidade, né? O município que tem maior quantidade, que a gente precisa atender, é o que a gente está indo, mas essa estratégia de fazer cursos, né? De passar materiais, né? E outros mecanismos, eu acho que é importante para também terem essa forma de
de estarem também apoiando, né, e Sim. atendendo os agricultores lá. Não, com certeza. A gente vai organizar e deixar no radar para a gente estreitar essa situação. Porque o termo de cooperação técnica com o IPAAN, da Associação dos Municípios com o IPAAN, é justamente para resolver, facilitar. Legal. Então, a gente tem esse canal aqui justamente para a gente manter isso mais próximo Uhum. do município possível. Então, se essa é uma demanda, a gente identifica para capacitação, a gente faz esse aporte, verifica como é que é possível, se a gente vai fazer que tipo de oficina, se vai ser periódica, a gente vai, como foi, né, a oficina passada, o curso, foi um curso que demorou um pouquinho e toda semana tinha aula, né, online, e a gente teve um grande número de pessoas que tiveram informação como fazer, desde a inscrição até a retificação. Então, a gente pode dependendo da demanda aí, a gente pode realmente organizar com o IPAAN para... Como eu disse, teve bastante participação, né? Teve E bastante. Olha aí, secretário, só falar com a Jane. interessante, né? A gente vai... As universidades que têm interesse também, né? Que realmente, a partir daí que começa a surgir novos profissionais, né? Sim, isso é aplicação, na hora, é verdade, isso é aplicação, né? Os alunos começam a ter essa intimidade com o tema, né? Que não é um tema muito difícil, mas ele é um pouquinho trabalhoso, né? Então precisa ter um mínimo de entendimento para poder ir. Os profissionais já começam com esse entendimento, tendo esta aula aqui maravilhosa, né? De duas técnicas maravilhosas no assunto. Temos mais alguma pergunta que dá para a gente responder? Eu acho que só tem uma aqui que é para mim, que eu acho que é a última, né, gente? Até porque, por conta do horário. A gente já vai precisar. Tem faltam aqui, 2 minutos para a gente encerrar. tá, ó, o Haroldo. Se um agricultor tem um terreno com 18 hectares preservados e 13 de uso, ou seja, só tem 5 hectares de floresta e 13 de uso, quanto seria o valor? Eu nem sei se vai ter valor aí, tá, Haroldo? Porque, pelo que eu estou entendendo, a maior parte você está usando, na verdade, esse caso está usando, né? E como eu comentei, tem vários critérios, né? Tem que ter o cara analisado, tem que ter a metade do terreno, pelo menos, de floresta. E aí, realmente, eu nem sei se atende os critérios para poder receber os pagamentos. Mas como a gente já deixou aqui em relação a algumas dúvidas, vocês podem estar entrando em contato com todos do balcão, né? Porque todos estão bem capacitados para atendê-los. E da minha parte, muito obrigada mesmo, tá, Jane, pela oportunidade, a Associação Amazonense dos Municípios, né, pela Kikoe, a parceria de sempre, seja como é que é, nos desafios, nas lutas, nas glórias, né? A gente Da alegria ou da tristeza? Da alegria e da tristeza, exatamente. A gente está aí juntas, assim, e estamos à disposição para o que for necessário para a gente alcançar o público-alvo para atender, para tentar fazer com que esse projeto chegue até os territórios, tá? Muito obrigada, Júlia. Também agradeço, né, essa participação para estreitar esse diálogo com os municípios, né? E também só informar que o balcão de atendimento começou a surgir com os estagiários, ex-estagiários que hoje são profissionais. Então, essa parceria, né, que está surgindo, pode haver também com instituições de ensino, né, para poder ampliar o pessoal para realmente atender, né, a população, os agricultores familiares, né, e também falar que o serviço é gratuito, então as pessoas que estão fazendo o cadastro também precisam ter esse espírito de atender, né, gratuitamente as pessoas, tá? Porque o IPAM não cobra nada, a Floresta Mais não cobra nada, né? O IDAN também não cobra nada, né? Então, esse trabalho é, é gratuito, não precisa ser pago, né? A gente precisa
bem importante, inclusive, de cidadania, né? Porque reconhece o território, reconhece o uso que o cidadão está fazendo do território. Muito bem, meninas, muitíssimo obrigada mais uma vez. Leve nosso abraço aí, o presidente Anderson fica, assim, envaidecido quando a gente consegue, né, organizar uma conversa dessa aqui em função da responsabilidade que a Associação dos Municípios tem, né? Para você que está aí do lado de lá, muitíssimo obrigada pelo carinho, né, de estar participando aqui com a gente. Esperamos imenso, né, Associação dos Municípios, o IPAAM, Floresta Mais, que você tenha sanado suas dúvidas aí. Vamos continuar aqui, pode mandar aí suas perguntas. Secretários que tiverem dúvidas aí, a gente está à disposição. Continuamos lá no grupo do Fórum Permanente de Secretários, justamente para a gente continuar estreitando essas informações, tirando essas dúvidas, né? E a gente fica por aqui com mais uma transmissão do AM Capacita. E eu falo com vocês numa próxima oportunidade. Muitíssimo obrigada. Bom dia.